o que nós vimos até agora foi o conceito de combinação linear, ou seja, se eu pegar vetores, multiplicar por escalares e somar, eu consigo uma combinação linear entre esses vetores. Nós fizemos esse exemplo aqui, né, com V1, V2 e V3 e conseguimos uma combinação linear envolvendo esses três vetores. Então, esses três vetores, eles estão presos, vamos dizer assim, ou dependendo um do outro através dessa relação. Nesse caso, a gente fala que V1, V2 e V3 formam um conjunto de vetores linearmente dependentes, ou seja, existe uma relação de dependência entre eles, existe uma combinação linear que envolva os três vetores ao mesmo tempo. Então, agora, eu posso, ao invés de perguntar se um vetor é combinação linear do outro, eu posso me perguntar se os vetores são linearmente dependentes ou independentes entre si. É uma outra questão que eu posso levantar. Para isso, então, a gente vai estudar formas de verificar essa dependência linear entre eles. O que acontece aqui? Nesse exemplo, a gente já verificou que existe essa dependência. Mas olha só, vamos colocar essa expressão igual a zero. O que vai acontecer com ela então? A gente vai ter V1 menos 3V2 mais 2V3 igual a zero. Então, se eu pensar na expressão que está nessa definição aqui, ó, depois eu vou ler direitinho com vocês, o que a gente tem? Se eu escrever aqui, ó, x1V1 mais x2V2 mais x3V3 igual a zero, será que eu consigo valores de x1, x2 e x3 de tal forma que isso é verdade? A resposta é sim. Se x1 for 1, se x2 for menos 3 e se x3 for 2, eu vou ter 1V1 menos 3V2 mais 3V3 igual a zero. Então, eu consigo x1, x2, x3. Mais ainda, eu consigo uma infinidade de x1, x2 e x3. Como assim? Você pode multiplicar essa expressão toda aqui, ó, por 2. E aí, o que a gente vai ter? 2V1 menos 6V2 mais 4V3 também, 0 vezes 2 é 0, também dando 0. Ou seja, se o x1 for 2, o x2 for menos 6 e o x3 for 4, eu também consigo essa combinação dando 0. Dessa forma, então, eu vou ter uma infinidade de possibilidades para x1, x2, x3, de forma que essa combinação dê 0. Por outro lado, se eu pego o V1, igual a gente pegou no exemplo anterior lá, o menos 3, 6, no lugar de menos 7, se eu colocar, por exemplo, menos 10, menos 2, e pegar o V2 igual a 1, 2, menos 1, 0, e o V3, mesma coisa, né? 3, 0, 2 e 1, o que acontece é que eu não vou conseguir uma combinação entre os três. Não dá para escrever o V1, o V2 e o V3, um como uma combinação linear do que o outro. Na hora que eu vou tentar resolver o sistema, a gente viu no vídeo anterior que é impossível, que não existe solução. Ou seja, nesse caso, o V1, o V2 e o V3, eles são um conjunto linearmente independentes. Não existe uma relação de dependência entre eles como teve a seguir. Ou seja, como não existe essa relação, na hora de escrever x1V1 mais x2V2 mais x3V3 igual a 0, o que acontece aqui? A gente não conseguiu elementos x1, x2 e x3 que gerasse uma dependência linear, gerasse uma combinação linear. Então, já que eles são ali, a única possibilidade dessa combinação linear dar 0 é que x1 seja 0, x2 seja 0 e x3 seja 0. Porque aí, dessa forma, a igualdade dá 0 e eu não consigo mais nenhuma possibilidade de solução, tá bom? Por quê, gente? O sistema é homogêneo. Um sistema, quando eu pego
x1v1 mais x2v2 mais x3v3 igual a zero, a gente já viu que toda combinação linear vira um sistema. No caso, um sistema AX, ao invés de B aqui é zero. Então, a minha combinação virou um sistema homogêneo. O sistema homogêneo ou tem infinitas soluções ou tem solução única. A conclusão é que se eu resolvo o sistema homogêneo com a combinação linear de V1, V2 e V3 e eu consigo infinitas soluções, como foi esse caso, a conclusão que a gente chega é que o conjunto de vetores é LD. Mas se eu resolvo esse sistema e a única possibilidade é a solução única 0, 0, 0, a conclusão que eu chego é que esse conjunto de vetores é LI. E daí vem a definição. A gente fala que um conjunto de vetores é linearmente independente se eu fizer a combinação linear dando zero e a única solução possível é a trivial. 0, 0, 0. De outra forma, eu teria infinitas soluções, então o meu conjunto passa a ser LD, ok? E aí, o que acontece? Então, visualizar se um conjunto de vetores é LI ou LD é resolver o sistema AX igual a zero. Vamos lembrar lá, ó, onde a minha matriz A... Aqui no caso eu estou fazendo combinação linear, né? Mas é só trocar esse B aqui por 0, 0, 0. Mas a matriz A, ela sempre contém os vetores. Então, olha só, se eu estou fazendo o sistema V1 igual a x2v2 mais x3v3, quem que é V1? Ele vira o B. A matriz das coordenadas são as variáveis, né? x2, x3. E a combinação envolvida passa a ser as colunas do meu vetor. Nós vamos trazer toda essa parte para esse sistema aqui, ó. Eu quero verificar se x1v1 mais x2v2 mais x3v3 é igual a zero. Eu quero verificar a solução desse sistema. Quem é a matriz A, então? É a matriz cujas colunas estão os vetores V1, os vetores V2, aqueles em coluna, tá? E o vetor V3. Quem é a minha matriz X? São as variáveis, nesse caso, x1, x2, x3, tá aqui. x1, x2, x3. Igual, anteriormente foi B, mas aqui tá 0. Aqui tá 0, 0, 0. Então, verificar se os vetores são linearmente independentes ou dependentes é resolver esse sistema aqui, tá bom? Resolver esse sistema também é verificar se o conjunto de vetores é linearmente independente. Ou seja, se as colunas de A, que são os vetores envolvidos, são linearmente independentes. Com isso, a gente consegue entender esse resultado. Eu tenho uma matriz A aqui, ó. Então, o que a gente pode afirmar? As colunas de A, que a gente pode entender como sendo os vetores que eu estou analisando, são linearmente independentes se o sistema AX igual a zero tem somente a solução trivial. Falar essa afirmação é a mesma coisa de falar que x1v1 mais x2v2 até xkvk é igual a zero. Eu estou trocando x1v1, x2v2, xkvk pelo AX. Aqui no caso é igual a zero. Aí o que vai acontecer? Quando eu resolvo esse sistema aqui, ó, na hora que eu resolvo esse sistema aqui, no caso, para esses vetores que eu deixei aqui, né? V1, V2 e V3. Na hora que eu tento resolver esse sistema, quem seria o sistema associado a ele? Então, eu já sei que eles são LI. Mas suponha que eu me pergunte assim, olha, V1, V2 e V3, eles formam um conjunto LI? Eu já sei que são. Mas, teoricamente, o que isso seria? Seria resolver o sistema menos 3, 6, menos 10 e menos 2. Coloco o vetor V1 na primeira coluna. 1, 2, menos 1, 0 na segunda coluna. 1, 2, menos 1. Ó, tô repetindo aqui, peraí, deixa eu apagar. A terceira coluna, o vetor V3. Não quer apagar, apagou.
E aqui eu coloco 3, 0, 2 e 1 com as variáveis, como são 3 vetores, né? x1, x2, x3, igual a 0, 0, 0, 0. Aqui eu teria que colocar um outro zero, né? Porque os vetores têm 4 coordenadas. Então, eu vou me perguntar se isso aqui é possível. Na hora que eu resolvo esse sistema, a gente já viu que vai ter... na hora que eu tento escrever um como combinação linear do outro, eu não vou conseguir. Na hora que eu tento resolver esse sistema, a gente vai perceber que vai ter solução única, igual a 0, 0, 0, tá bom? Como que eu posso resolver esse sistema aqui? Eu posso escalonar, para resolvê-lo, né? Eu posso escalonar a matriz do sistema, né? Que é menos 3, 1, 3, 6, 2, 0, menos 10, menos 1, 2, menos 2, 0, 1. Aqui eu teria que colocar, né, a matriz aumentada, mas como é 0, 0, 0, não precisa. Na hora que eu escalonar, não vou fazer o passo a passo aqui que o vídeo já tá ficando grande, eu vou achar 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0. Tá bom? Isso aqui, então, é a forma escalonada, não quer dizer que tem infinitas soluções, porque eu tenho 3 variáveis, né? Eu tenho a x1, x2 e x3. O sistema escalonado, ele equivale, né? A solução do sistema são equivalentes a 0, 0, 0. Então, quem vai ser a solução? Vai ficar 1 vezes x1, 0 vezes x2, 0 vezes x3. Então, vai ficar x2 igual a esse 0. Depois, 0x1, 1x2, 0x3. Desculpa, que é x1, gente, eu tô fazendo confusão. Vai ficar 1x, é porque aqui ficou parecendo 2, né? 1x1, 0x2, 0x3 sobre só x1 igual a 0. Depois 0x1 mais 1x2 mais 0x3, x2 também igual a 0. Depois 0x1 mais 0x2 mais 1x3, x3 igual a 0. E a última linha, 0 vezes tudo, 0 igual a 0, ok? Quer dizer que o sistema, ele vai ter solução única, x1, x2, x3, igual a 0, 0, 0. Ou seja, esses vetores formam um conjunto de vetores LI. Outra forma de interpretar isso, as colunas desse sistema são LI, porque as colunas são formadas exatamente pelos vetores. Nessa outra estrutura aqui, na hora que eu escalonar o sistema para resolver, isso não vai acontecer. Se vocês fizerem, vocês vão ver que eu não vou ter só uma linha de zeros, eu vou ter 2 linhas de zeros aqui, e aí eu vou ter uma variável dependendo da outra que vai configurar infinitas soluções, tá bom? Então, quer dizer, quando eu trago isso aqui para um sistema, isso fica claro, né? Se tiver só a solução trivial, no sistema homogêneo AX igual a 0, onde A é formado pelas colunas dos vetores que eu estou analisando, esses vetores vão ser LI. Agora, se eu trabalho com uma quantidade de vetores de forma que a minha matriz seja quadrada, a gente pode usar o determinante. O que a gente sabe? Se eu quero resolver o sistema AX igual a 0 e essa matriz aqui é uma matriz quadrada, se o determinante de A for diferente de 0, a matriz A, o sistema vai ter solução única. Então, qual que é a única solução do sistema homogêneo? É a solução trivial 0, 0, 0. Como a matriz A, nas colunas dela, tem os vetores em questão, eu posso afirmar então que as colunas de A são LI se o determinante for diferente de 0. Se o determinante for igual a 0, a gente pode afirmar que as colunas de A formam um conjunto LD. O que acontece é que na hora de resolver esse sistema, né, se o número de incógnitas, por exemplo, for maior que o número de linhas, né, que o número de expressões, esse sistema sempre vai ter infinitas soluções. De onde vem esse resultado aqui? Se você tem Rn, um conjunto com mais de n vetores é sempre LD. Então, se eu estou no R3, um conjunto com 4, 5 e por aí vai vetores é LD.
Se eu estou no R5, qualquer conjunto de vetores com mais de 5 vetores é LD também.